Programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, começa mais um programa hoje, dando aí informações importantes, relevantes, principalmente para você que tem interesse no mundo empreendedor. Temos aqui hoje um jovem amigo, o doutor, o engenheiro Stanislau. Eu vou falar uma vez só, porque é muito difícil o nome, depois eu vou chamar só de Stanislau. Stanislau Olshansky Filho. Acertei, doutor? Acertou. O engenheiro Stanislau, ele é gerente geral da SBI, aqui de Osasco, de inspeção veiculares. Está no ramo há mais de 30 anos, tem diversas outras unidades, a empresa iniciou trabalhando, inspecionando produtos perigosos, não é? E hoje tem aí, desde 2006, uma unidade aqui na cidade de Osasco, por motivos óbvios. A cidade de Osasco é uma das cidades mais desenvolvidas do estado e do nosso país. Hoje é o 12º PIB do país, na frente de outras, inclusive de outras capitais. Então é importante. Doutor Stanislau, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios da TV Osasco, principalmente ao programa Em Vista, que nós vamos aprender hoje, aprender com quem faz. Você é muito bem-vindo aqui, doutor. Muito obrigado. Um prazer é meu. Mas falando da sua ligação aqui com Osasco, ela iniciou no ano de 2006. É isso? Sim, 2006 é quando a aplicação de GNV começou a ganhar uma intensidade e Osasco precisava ter uma unidade para dar apoio, porque a conversão dos motores com o GNV caracteriza uma transformação do veículo. Sim. E aí, para sua regularização, é necessário uma inspeção veicular, uma inspeção de segurança veicular. E daí, Osasco precisava ter comportava uma empresa de inspeção de segurança veicular, e foi aí que nós viemos para cá. Tá, mas a experiência no ramo é muito anterior a Osasco. O senhor já está há quase 30 anos, ou mais de 30 anos, envolvido nesse meio, não é? Na realidade, no dia 20 de agosto, nós fizemos 28 anos Sim. com a empresa, trabalhando em inspeção de produtos perigosos. Sim. De equipamentos que transportam produtos perigosos. E, posteriormente, nós começamos também com a inspeção de segurança veicular. Montamos uma unidade em Barueri, uma unidade em Limeira, e depois viemos para cá. Certo. Tanto a inspeção de produtos perigosos quanto a inspeção de segurança veicular são atividades regulamentadas pelo Inmetro. Sim. Isso por legislação. É interessante falar isso, porque nós não vemos muitas empresas do ramo de inspeção espalhada por aí. Não é uma coisa muito comum. Deve ter toda uma dificuldade para se fazer a acreditação, né? Antigamente se falava que era um outro termo que se usava. Credenciamento. Credenciamento, né? Hoje ela é acreditada. Deve dar um trabalho danado e é uma coisa muito séria, né, Stanislau? Não é simples. Por quê? O Inmetro é um organismo acreditador. Sim. O Inmetro está inserido, globalizado. E todo o trabalho de acreditação do Inmetro também vem de uma acreditação internacional. A gente poderia dizer de um reconhecimento internacional. Sim. Então, quando
o Inmetro acredita um organismo de inspeção, de certificação, laboratórios, ele está acreditando com base em normas internacionais. Então, todo o nosso trabalho tem que ser, regido e organizado por uma norma que é a ISO 17020, que, traduzida para o nosso português, ela virou NBR, ABNT NBR 17020. E é essa norma que nós temos que atender e sermos auditados periodicamente, para ver se todos os elementos são atendidos. Além, no caso específico de segurança veicular, que é essa unidade nossa aqui em Osasco, além disso, ela tem que ter a licença do Denatran. E nós somos, então, uma ITL, que é uma instituição técnica licenciada. E aí são outras regras também impostas pelo Denatran, porque nós emitimos um documento chamado CSV, que é emitido pelo próprio Denatran, online. Então, há uma complexidade. Todos os nossos equipamentos devem ser calibrados e produzir medições rastreáveis aos padrões nacionais. Então, por isso, não se abre esse negócio simplesmente abrindo uma empresa para comercializar. Além disso, nós temos que cumprir todas as exigências do órgão acreditador, que é o Inmetro. Não, aliás, eu entendo que deva ser dessa forma mesmo, porque vocês, doutor Stanislau, vocês mexem com o que é mais precioso que a gente tem, né? Porque se não for uma coisa segura, se passar por uma inspeção e de repente acontecer um acidente, a pessoa pode perder o que é mais precioso, que é a vida, não? E vocês ajudam a fazer essa inspeção e a ter esse cuidado, né? Então é uma coisa de muita responsabilidade mesmo. Perfeitamente. A inspeção é chamada inspeção de segurança veicular. Sim. Então, a primeira pergunta, instalar um GNV, um tubo de GNV, que tem uma pressão de 200 atmosferas lá dentro. Isso é muito perigoso, isso vai explodir, isso vai... Não. Se isso foi projetado para ser utilizado, ele não pode ser perigoso à população, porque ele anda no meio de nós. Pode olhar um veículo, muitas vezes, você consegue ver 2 tubos amarelos lá, e isso pode explodir, pode vazar? Não, pode até vazar, mas explodir não vai. Por quê? Porque ele atende normas e ele é inspecionado regularmente. Os usuários muitas vezes não sabem, colocam e eles rodam com aquilo, nunca mais vão ter dor de cabeça. Vão precisar fazer manutenção, mas é exigido uma manutenção de segurança. Então ele tem que fazer anualmente uma verificação e depois passar por uma inspeção. Agora, o que muitas vezes ele estranha, que nós, além de inspecionarmos a instalação, nós inspecionamos também mais 76 itens do veículo de segurança. Nós inspecionamos freios, amortecedores, pneus, toda a parte de sinalização do veículo. Ele fala, mas para quê? Por quê? Porque o veículo tem que estar seguro. Sim. Totalmente seguro, portando o GNV. No caso, todo veículo deveria ser assim, porque ele circula, ele deveria ter toda a segurança. O GNV é que tem um pouquinho a mais, uma exigência a mais agora.
nesse momento. Porque se você voltar ao artigo 104 do Código Brasileiro de Trânsito, lá diz que todo veículo tem que ser inspecionado regularmente todo ano. É que não foi implementada essa lei. Então, se fala em inspeção de segurança veicular somente para os veículos com, neste caso, o GNV. Muito bem. Nós estamos conversando aqui, aprendendo com o engenheiro mecânico Stanislau Olshansky Filho, que veio aqui falar conosco aqui sobre inspeção veicular, veio dar algumas dicas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Olha, está muito interessante o programa, não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho. Alô? Quero falar com você. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Falamos com o engenheiro mecânico Stanislau Olshansky Filho, que é gerente-geral da SBI, a empresa SBI Osasco Inspeções Veiculares Limitada. Mas a empresa ela surgiu como Serviço Brasileiro de Inspeções, né, doutor? Está em Osasco desde 2006, cuidando aí da nossa segurança. Ela faz, além das inspeções veiculares a respeito do GNV, faz aí são 70 itens que são verificados quando a pessoa vai até lá. E é um trabalho, é um serviço que é acessível, Stanislau, acessível assim, é caro, é muito caro para fazer esse tipo de inspeção? Não, eu diria que ele hoje custa menos do que um tanque de gasolina, anualmente. Então você diria, reservo um tanque de gasolina para fazer uma inspeção. E vale a pena, porque está cuidando da vida, não? Se for GNV, aí é mais caro, porque o GNV sendo mais barato que a gasolina, então a inspeção fica um pouquinho mais cara. Mas essa é a base de preço em qualquer lugar. Olha, e é mais barato mesmo. Eu tenho um carro que é GNV. Aliás, a viatura aqui da TV Osasco, que você já deve ter visto aí na cidade, ela também tem a opção de GNV. E é interessante, Stanislau, que o gasto em combustível, nominalmente, vamos dizer, se eu gastar R$10 de gasolina, eu gasto praticamente os R$10 de álcool, de gás. Mas assim, só que o meu carro é uma van, é quase uma caminhonete enorme, né? Então ela gasta nominalmente o que gastaria de gasolina um carrinho pequeno, um carro popular, né? Então é um gasto bem menor e justifica mesmo, né? Além de tudo isso. Mas eu acho que fica a questão, eu tinha receio de usar o GNV antes até de colocar no meu próprio carro, porque a gente já tinha aquela lenda, né? As pessoas antigamente faziam os testes, colocavam o GLP, o gás liquefeito de petróleo, de cozinha, né? O botijão, né? Colocava, fazia adaptações e aquilo explodia mesmo, né? Sim, se utilizou clandestinamente
o GLP há muito tempo, porque o GLP funciona também, mas primeiro que é um gás mais caro, é um gás mais destinado realmente, naquela época ele era até subsidiado, porque era um gás para ser levado para a população em cilindros de 13 quilos, então era essa a destinação maior dele, um gás mais caro. O GNV, ele veio depois, e ele é das reservas, como diz, é natural, então ele não vem da destilação do petróleo, como o GLP. Sim. Ele vem direto, ele é tirado direto da jazida, ele vem junto com o petróleo. Se você não utiliza, ele é queimado mesmo. Entendi. Então, depois, começou-se a aprender a utilizar aqui no Brasil o GLP, desculpa, o GNV, Sim. porque na Europa ele já sempre foi utilizado, na Argentina ele também há muito mais tempo que nós, a utilização do GNV, e GNV, porque é o gás natural Veicular. usado para veículo. Sim, sim. Porque esse mesmo gás natural, ele é muito utilizado na indústria. A maior parte hoje Sim. é na indústria, onde havia GLP, foi substituído por gás natural. O gás de rua, esse gás encanado, que se recebe em casa, esse também é o mesmo gás, é o gás natural. Sim. E o gás natural para veículos virou, então, o que nós chamamos GNV. Ele chega a um posto de gasolina, onde há os postos de abastecimento, eles possuem bombas que comprimem esse gás dentro de um cilindro. Perfeito. E aí nós podemos utilizá-lo. Ele tem, como o GLP, ele também não tem, é um gás inodoro. Então é colocado, misturado com ele, um aromático, e aí você sente aquele cheiro que sente, sente de um aromático. Por quê? Para avisar se tem algum vazamento. Entendi. Né, em algum lugar. Aí, se tem um vazamento, você vai lá e estanca. Sim. E o GNV amplamente utilizado no mundo inteiro, que dispõe do GNV, porque ele é barato. E assim, enquanto o senhor falava, vinha uma dúvida. Mas as reservas mundiais que nós temos de GNV, dá para ter uma estimativa? Porque o petróleo é um recurso que também não é renovável, assim como o gás natural também, mas a gente tem até uma ideia das jazidas que tem, da produção, quanto tempo pode... O GNV, a gente também consegue quantificar isso? Por exemplo, na frota nacional, qual o percentual de carros convertidos para GNV e quanto tempo nós teríamos aí de uso desse recurso natural? Olha, os carros, a quantidade de carros convertidos, nós estávamos aí em torno, me lembro, de 3 milhões de carros convertidos. Depois eu perdi, porque o que ocorreu? A gente se lembra do problema que a Petrobras enfrentou na Bolívia, com relação à estada dela e à utilização do GNV, do gás natural, do gás natural, e ela preparando um gasoduto naquele momento, e tivemos que parar e reduzir. Isso
ocorreu, entrando numa política energética brasileira, esse gás, o preço dele elevou. Quando ele se elevou, as conversões começaram a diminuir. Entendi. Até que o preço começou realmente, o preço, a demanda e a produção começaram a se equilibrar e ele hoje está dentro de um patamar muito bom. Sim. Reservas. Há essa reserva na Bolívia, que nós somos os únicos que podemos utilizar mesmo. Esse gasoduto existe, mas nós não podemos nos esquecer da nossa reserva em Santos, que foi descoberta, que é muito maior. Então nós vamos falar disso no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Dr. Stanislau Olshansky Filho, que é engenheiro mecânico, gerente geral da SBI Osasco, Inspeções Veiculares. Fazemos um breve intervalo e voltamos já já. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Voltamos com o Invista Aprendendo com Quem Faz, falando com o gerente geral da SBI Osasco Inspeções Veiculares Limitada, o Dr. Stanislau Olshansky Filho, que é engenheiro mecânico, como eu disse, e está dando umas dicas aqui para nós muito importantes, além do empreendedorismo, falando aí de funcionamento dos motores a gás natural, a GNV, gás natural veicular. Doutor, tinha um mito que o gás natural ele estragava o motor, que ele deixava com menos potência. Isso tem algum fundo de verdade nesse mito? Olha, as primeiras conversões realmente requeriam algum cuidado. Esse cuidado vinha num manual. Ele, de vez em quando, ele deveria usar gasolina, partir com gasolina ou com o combustível original. E aqueles que não cuidavam diziam que o gás natural prejudicava o motor. Isso existia. Depois foram acontecendo duas coisas. As pessoas, os que utilizam, e os que utilizam mesmo, são aqueles que rodam mais de 100 km por dia. A menos de 100 km, a economia ele precisa estudar um pouquinho, mas com mais de 100 km, ele paga um kit completo, uma instalação em 6 meses. Entendi. Então, esses aprenderam a utilizar e também a evolução dos acessórios. Sim. Que compõem e que jogam o gás na câmara de combustão. Esses melhoraram significantemente e nós temos agora uma quinta geração de componentes, então, onde a gente diz o rendimento é o mesmo. Entendi. De um e de outro. Porque tanto os veículos hoje, que são a combustão já é microprocessada, não é mais aquele carburador, nada, isso é microprocessado. O motor, a gente diz, ele é inteligente, porque ele sabe qual o combustível que ele está queimando, então
ele faz a dosagem do combustível, faz a dosagem de oxigênio para o melhor rendimento, o rendimento ótimo. Então, hoje, pode-se dizer que não tem, é um mito que o GNV possa danificar um motor. Não. Ok. Nós deixamos no ar, no bloco passado, nós estamos falando das reservas de gás natural da Bolívia, mas o senhor disse que as descobertas em Santos, as recentes descobertas também em Minas Gerais, elas dão uma tranquilidade aí de abastecimento por um bom tempo, né, doutor? Perfeito. Ela entra dentro da matriz energética brasileira como uma solução muito boa, porque nós não podemos nos esquecer que nós temos muitas usinas de eletricidade que são movidas, ou eram primeiro a carvão, depois a óleo, e hoje elas são movidas a GNV, a gás natural. Eu chutaria agora que é o seguinte: a gente não utiliza a quantidade de gás que é disponível para nós. Bom, e aí o que faz? Queima-se. Então, nós temos gás sobrando. Nós tivemos um susto na época da Bolívia, mas hoje nós estamos numa posição extremamente confortável. Muito bem. Agora, falando um pouquinho ainda voltando a falar da SBI aqui de Osasco, de inspeções veiculares. Aliás, fica próximo, é muito fácil, muito simples de chegar. É na Avenida Fuad El-Hadi, no centro da cidade, é só atravessar a linha do trem. Você já passa o viaduto Inês Colino, é muito simples de chegar. E é muito rápido, é muito eficiente. Então você está vendo na nossa tela o endereço, o telefone, mas nós queremos saber aí, a SBI, nós falávamos agora há pouco, tem uma unidade prevista para Guarulhos, é para esse ano ainda, doutor? Sim, nós estamos já no final das nossas obras, e nós vamos lá, é uma unidade que nós vamos fazer a inspeção de produtos perigosos e vamos também fazer a inspeção de segurança veicular, todas no mesmo lugar, porque ele é amplo. Muito bem. Por que eu digo isso? Porque a inspeção de segurança veicular, GNV, são geralmente os veículos pequenos, no máximo uma van. Sim. Lá, no de produtos perigosos, entram lá os semi-reboques, bitrens. Entendi. Então, esses monstros que tem que ter lugar para manobrar e colocar os tanques. Então, é uma unidade bem grande lá. Muito bem. Falamos então com o engenheiro Stanislau Olshansk Filho, que é gerente-geral da SBI Osasco, Unidade Osasco, Inspeções Veiculares Limitada. E, infelizmente, chegamos aí, doutor Stanislau, ao final do nosso programa. Foi uma alegria, aprendemos bastante, só que não aprendemos ainda o suficiente. Já vai ficar aqui o convite, convocação, que o senhor é uma pessoa que passa com muita tranquilidade seus conhecimentos, então fica uma convocação para um próximo programa aqui. Tivemos muita alegria de recebê-lo e gostaria desses últimos instantes que fique aí a dica, as suas despedidas para os nossos telespectadores. Foi um prazer imenso estar aqui, né, e falando para Osasco. Dizer que o nosso trabalho lá, além de empresa, de nós termos um empreendimento, nós olhamos para a segurança. E nós
somos, nesse ponto, intransigentes. Para quê? Quando o veículo sai de lá, ele sai com absoluta segurança, tranquilo, pode colocar a criança, pode colocar a vovó, qualquer pessoa dentro daquele veículo que estará realmente segurança e atestado. Muito bem. Agradecemos mais uma vez Stanislau Uchansky Filho, que veio aqui falar sobre inspeção veicular. Agradecemos também e principalmente a Deus que nos permite estar aqui e a você, telespectador, que nos dá a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato também com a TV Osasco, se quiser mandar o seu e-mail, sua mensagem, que nós aceitamos sugestões de pauta, enfim, críticas e elogios também, se você achar que merece. Um grande abraço para você, continue na programação da TV Osasco. Um grande abraço.